Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está aí do outro lado. Caso ainda não me conheça, eu me chamo Carlos Henrique, sou professor de língua portuguesa e produzo conteúdo de português para concursos, para as redes sociais e também para este canal no YouTube. Neste vídeo, como vocês estão vendo aqui na imagem, eu vou responder as questões da prova de português desse concurso para o cargo de monitor de transporte escolar, que aconteceu no último domingo, ontem, na verdade, dia 3/9, em Caruaru. Eu vou responder 9 das 10 questões, porque uma vai ter um vídeo específico destinado a ela, uma espécie de parte 2, tá certo? Então, vamos diretamente ao que interessa para a gente não perder tempo. O primeiro texto da prova, né, o texto 1, é Morte e Vida Severina, um clássico de João Cabral de Melo Neto. Obviamente, a gente não vai fazer a leitura desse texto na íntegra, eu só estou expondo para vocês saberem, mas, eventualmente, quando eu julgar necessário, a gente volta aqui, lê se precisar, para responder a pergunta. Ok? Então, a gente tem aqui Morte e Vida Severina, o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Então, começa aqui, ó, o meu nome é Severino e assim por diante. Vamos para a questão 21 logo, e se a gente precisar, a gente retorna para o texto. Muito que bem, vamos lá, questão 21. O texto de João Cabral de Melo Neto apresenta elementos de dramaturgia. Dramaturgia, lê-se peças, que em grego significa escrever drama. Ou seja, é a técnica de escrever e representar peças de teatro. O aspecto da dramaturgia presente no texto é representado. Então, essa questão 21 é uma pergunta que, se a gente for pensar num tópico, num assunto para classificá-la, eu diria que é sobre gêneros textuais. Tá? Ela está querendo saber qual dessas alternativas representa uma característica de fato de peças, de textos dramáticos. A gente tem na alternativa A, pela descrição do personagem, pela travessão logo no início do texto, pela presença de rubrica logo após o título, e D, pelo fato de o personagem ser um retirante. Qual dessas características é, de fato, algo que está diretamente relacionado ao que se entende por peça, ao que se entende por texto dramático? Será que descrever um personagem é uma característica, vamos dizer assim, marcante e exclusiva de uma peça? Não. Obviamente que a descrição de um personagem pode acontecer no texto dramático, numa peça, mas não é algo que a gente diz, nossa, isso é característico da peça. Então, alternativa A, fora. B, pela travessão logo no início do texto. Realmente, o texto, como vocês puderam ver anteriormente, começa já com uma fala, e isso realmente remete ao texto dramático, porque o texto dramático ele é repleto de falas, né, de personagem dizendo isso, de personagem dizendo aquilo, mas, semelhantemente à alternativa A gente não pode dizer que isso é algo característico do texto dramático, até porque a gente consegue encontrar travessão também num texto meramente narrativo, tá? Então, B, fora mais ou menos pelo mesmo motivo que A. E a gente fica com a C e a D. Na C, a gente tem pela presença de rubrica logo após o título. Caso você não lembre, rubrica são sinalizações que aparecem em peças, né, em textos dramáticos, que as pessoas que vão interpretar aquela peça saibam exatamente o que fazer. Por exemplo, numa peça, se você pegar para ler, você vai ver que vai ter uma parte lá, num formato específico, de repente em itálico ou então em negrito, para sinalizar para o ator, para a atriz, como ela deve fazer determinada fala. Por exemplo, grita, aí tem lá a frase embaixo. Então, a pessoa não vai só falar aquela frase, ela vai gritar. Então, é um comando de como ela deve proferir aquela fala. E na D, pelo fato de o personagem ser um retirante. Isso não tem nada a ver diretamente com o texto dramático. Então, a alternativa a ser marcada, de fato, é a C. E eu vou mostrar para vocês onde é que está essa tal dessa rubrica no Morte e Vida Severina. Logo que o texto é iniciado, a Morte e Vida Severina. Aqui é o início propriamente dito do texto. Mas olha o que tem antes. O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Pode reparar que está em letras maiúsculas, num formato diferente do texto como um todo, e isso é uma rubrica, né, sinalizando para quem vai interpretar a peça o que é que está acontecendo aqui nesse momento, para que o ator, a atriz ou até a pessoa que está lendo o texto dramático tenha acesso ao que vai acontecer, aos contornos, digamos assim, daquela cena. Tá? Então, essa é uma característica bem marcante das peças dos textos dramáticos. Então, a alternativa realmente a ser marcada é a C. Questão 22. O texto apresenta interlocução. A alternativa que contém indiscutivelmente essa marca é
Caso você não lembre, interlocução é conversa, né? E aí existem marcas num texto que representam essa conversa, que representam essa interlocução. Uma das mais comuns é quando a gente usa a primeira pessoa do plural. Nós. Eu não estou falando só de mim. Eu estou envolvendo a pessoa com quem eu estou falando também. Então, isso é encarado como uma espécie de interlocução. Mas, obviamente, existem outras. Porém, se você pensar só nisso, talvez você erre essa questão. Mas tem uma palavrinha aqui nesse enunciado da questão que é essencial de ser reparada, que é indiscutivelmente. O texto apresenta interlocução, fato. A alternativa que contém indiscutivelmente essa marca é. Então, a gente tem que encontrar nas alternativas aquilo que é, sem sombra de dúvidas, uma interlocução, que não tem como ser outra coisa a não ser interlocução. Porque existem algumas outras interlocuções que, em alguns contextos, não são tão interlocução, não são necessariamente uma marca de conversa, uma marca de diálogo, mas existem outras que ou é isso e pronto. Então vamos lá, alternativa A. Somos muitos severinos, ó, somos, aqui a gente tem interlocução. Iguais em tudo e na sina. Vamos deixar aqui pendurada. Como então dizer quem falo? Ora, a vossas senhorias. Uma pergunta, eu estou me dirigindo a vossas senhorias, então a gente também tem interlocução aqui. E se somos severinos, iguais em tudo na vida? Mais uma vez a gente tem o somos, marcando aí também interlocução. C vai ter que pendurar também. D, o meu nome é Severino, não tem um outro de pi. A D a gente pode cortar, porque é a única que não tem nenhuma marca de interlocução. E aí, obviamente, a gente não pode marcar A, B e C. A gente precisa encontrar, dentro desse grupo, a marca que é, de fato, uma interlocução, que é mais interlocução do que as outras, vamos dizer assim. A gente tem somos e somos nessa aqui. Mas na B, a gente tem uma pergunta direta. Ó. Como então dizer quem falo, ora, a vossas senhorias? Então, assim, somos até é uma interlocução, mas essa pergunta aqui, como então dizer quem falo, ora, a vossas senhorias? O texto está dialogando com quem está lendo. Então, assim, é, sem sombra de dúvidas, uma interlocução. Então, por isso que foi colocado indiscutivelmente aqui no enunciado. Porque a pessoa, né, a banca que elaborou, a IBAN, essa questão, colocou aqui outras interlocuções, porém, tem uma outra que é muito, muito mais interlocução. Questão 22, alternativa a ser marcada, B. No texto, Severino, retirante, se apresenta às pessoas e tenta, logo de início, individualizar-se. Ao longo do texto, porém, essa ação se mostra inútil, já que ele é apenas um, igual a tantos outros severinos. A alternativa que confirma a oração destacada é, a oração destacada, vocês estão vendo essa aqui, ó, já que ele é apenas um, igual a tantos outros severinos. Essa está muito fácil. A, o meu nome é Severino, não tenho outro de pia. Fora, né? Você percebe que aqui ele está falando dele. Então, não interessa para a questão. B, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Ó, aqui ele está falando, se dirigindo a outra pessoa, mas talvez não seja essa. C. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Já pode marcar, né? Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Então, ó, já que ele é apenas um, igual a tantos outros severinos, qual é a alternativa que confirma esse pensamento aqui? Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida. Alternativa C, ok? No mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. Não, tá? C e chuva. Vamos lá, questão 24. Releia os versos abaixo. Morremos de morte igual. Mesma morte severina. No contexto, o termo destacado, que é severina, é morfologicamente um. Quando aparece morfologicamente no enunciado, a questão está falando de classes de palavra. Verbo, adjetivo, advérbio, substantivo e por aí vai. Se aparecer morfologicamente, 99,9% das vezes, a questão é sobre classes de palavra. Então, esse Severina aqui, que a gente sabe que é um nome de uma pessoa, né? Um nome de mulher. Severina. Poderia ser um substantivo próprio, se a frase fosse, por exemplo, Severina faltou aula. Eu estou falando aí do nome de uma pessoa, então seria um substantivo. E a questão foi um pouco astuta quando colocou aqui, ó, substantivo,
logo na alternativa A. Porque quem não tem esse conhecimento sobre classe de palavra, que uma palavra pode ser uma coisa, mas também pode ser outra, dependendo do contexto, vai marcar. Não, Severina é o nome de uma pessoa e eu sei que nomes de pessoas são substantivos. Então, marcou A. Quem fez isso, infelizmente, errou, porque não é a alternativa A. A gente tem advérbio, verbo e adjetivo. Por eliminação, a gente também pode cortar verbo. Tem nada a ver com verbo. Verbo geralmente representa a ação, estado ou fenômeno da natureza. A Severina não representa nem ação, nem estado, nem fenômeno da natureza. Então, a gente pode cortar também a C. Ficamos, então, com B, advérbio, e D, adjetivo. Vamos lá. Gramaticalmente, mesmo que a gente não entenda o que é que significa Severina aqui no trecho semanticamente, advérbios não atuam sobre substantivos. Morte é claramente um substantivo. Mas a função gramatical do advérbio é modificar o sentido de verbos, de adjetivos e de outros advérbios. Morte não é nenhuma, nem outra e nem outra. Então, só sobra para a gente a alternativa D, adjetivo. E sim, Severina, nesse caso aqui, tem uma conotação de sofrida, difícil. Né? Então, morte e vida severina significa morte e vida, uma vida difícil, uma vida penosa, pesada. Então, de fato, Severina está atuando aqui sobre morte. Não é qualquer morte, é uma morte difícil, penosa, certo? Então, Severina, nesse caso aqui, cumpre a função de adjetivo, de caracterizar o substantivo morte. Tá? Então, alternativa D, na questão 24. Releia os versos abaixo. Mas isso ainda diz pouco, há muitos na freguesia. Os dois pontos no trecho acima podem ser substituídos, sem alteração de sentido, pela conjunção. Ó. Então, é uma questão em que esses dois pontos aqui vão precisar ser substituídos por uma conjunção, porque sim, dá para fazer isso. Assim como dá para você substituir, às vezes, uma vírgula pela conjunção e, aqui dá para substituir os dois pontos por uma conjunção, mas qual? Então, nesse tipo de questão, caso você não domine as conjunções de maneira satisfatória, o que é que você vai fazer? Você vai realmente substituir, colocando conjunção por conjunção, para ver a que não modifica o sentido. Quando se tem, mas isso ainda diz pouco, dois pontos. Depois, o que vem, geralmente, é uma explicação. Há muitos na freguesia. Então, você vai em busca aqui, nas alternativas, de uma conjunção que você usa para dar explicação, porque o que acontece aqui é uma espécie de explicação. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia. Por que há muitos na freguesia? Pois há muitos na freguesia. A alternativa A é a que deve ser marcada então. Mas caso você não tenha esse raciocínio, você pode ir substituindo. Ó. Mas isso diz pouco. Mas há muitos na freguesia. Fica sem sentido, não tem nada a ver. Mas isso ainda diz pouco, ou há muitos na freguesia. Piorou. Mas isso ainda diz pouco. Logo, portanto, há muitos na freguesia. Nada a ver. A única que funciona é, mas isso ainda diz pouco, pois há muitos na freguesia. Então, se você tem um raciocínio sobre conjunção explicativa, blá, 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 rapidamente você resolve. Mas, se você não tem, até por substituição, dá para acertar isso aqui. Vamos para a próxima? Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias. O termo destacado, que é esse que, se refere a coronel. Nesse contexto, o termo que é empregado como pronome, então é uma questão tranquilíssima. Ela podia ser mais complicada se não tivesse entregado para a gente aqui no enunciado o nome pronome. Porque quando ela diz é um pronome, a gente só precisa dizer qual é o tipo de pronome. É um pronome demonstrativo? É um pronome relativo? É um pronome possessivo ou é um pronome indefinido? Aqui, se você souber que dá para substituir pronome relativo que por o qual, ou a qual, ou os quais, ou as quais, você já consegue saber que a alternativa a ser marcada é a B. Ó, mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel, o qual se chamou Zacarias. Se você conseguir substituir o que por o qual, a qual, os quais ou as quais, sem dúvidas é pronome relativo. Demonstrativo não tem nem condições de ser. Vou dar aqui alguns exemplos de pronomes demonstrativos. Este, esta, isso. Pronomes demonstrativos fazem exatamente o que o nome diz, demonstram.
A gente usa para apontar para as coisas, assim, geralmente. Possessivo, meu, minha, teu, sua, indicam posse. O que não indica posse nem aqui nem na China. E indefinido, né? Uma pessoa, né? Um sujeito. Então, são pronomes que trazem essa ideia de indefinição que não aparece aqui no que. Então, realmente, questão 26, alternativa B. Repito, poderia ser mais difícil, viu? Mas foi, ó, mel na chupeta. A próxima questão, que é a 27, é aquela que vai ter um vídeo exclusivo para ela. Então, vamos para a 28. A partir da leitura do texto 2, já é aqui outro texto, vou mostrar a vocês. A alternativa que revela um inconformismo do boiadeiro no que se refere às soluções de seu patrão para certos problemas é. Então, essa aqui, a gente vai ter que ler o texto de todo jeito. O texto é a canção Disparada, do Geraldo Vandré. Não sei se vocês conhecem. Provavelmente sim, provavelmente não. Aqui, ó, Geraldo Vandré e Theo de Barros, Festival da Música Popular Brasileira, 1966. É uma canção que foi feita, cantada, enfim, produzida no tempo da ditadura e traz várias discussões bem pertinentes. Depois procurem saber, mas vamos fazer uma leitura aqui. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. Eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar. E a morte, o destino, tudo, a morte e o destino, tudo. Estava fora do lugar. Eu vivo para consertar. Na boiada já fui boi, mas um dia me montei. Não por um motivo meu ou de quem comigo houvesse. Que qualquer querer que tivesse, porém, por necessidade. Do dono de uma boiada cujo vaqueiro morreu, boiadeiro muito tempo, laço firme e braço forte. Muito gado, muita gente, pela vida segurei. Seguia como num sonho e boiadeiro era um rei. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando. As visões se clareando até que um dia acordei. Então não pude seguir valente em lugar tenente. E dono de gado e gente, porque gado a gente marca. Tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Mas com gente é diferente. Deixa eu me encontrar aqui. Se você não concordar, não posso me desculpar. Não canto para enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado. Vou cantar no outro lugar. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei. Não por mim, nem por ninguém, que junto comigo houvesse. Que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu querer, ir mais longe do que eu. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, um reino que não tem rei. Vamos agora voltar para a questão. A partir da leitura do texto 2, a alternativa que revela o inconformismo do boiadeiro no que se refere às soluções de seu patrão para certos problemas é. Então, a gente tem que encontrar, entre as alternativas, o trecho em que a gente consegue perceber o inconformismo por parte do boiadeiro em relação a coisas que o patrão faz. Vamos lá. A. Não canto para enganar. Vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar no outro lugar. Aqui não dá para perceber nenhum tom, nenhum quê de inconformismo. Então, A, fora. B. Na boiada já fui boi. Boiadeiro já fui rei. Não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse. Também não dá para perceber nenhum quê de inconformismo aqui, tá? C. E dono de gato, aqui tem gato, tá, gente? Mas é gado. E, gente, porque gado a gente marca. Tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. E D. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. A gente não consegue perceber nessa D nenhum quê de inconformismo. Só sobra, então, a C. E dono de gado e gente, porque gado a gente marca. Tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. Então, aqui a gente consegue perceber, até por eliminação, um quê de inconformismo, né? Porque certamente existem pessoas sendo tratadas que nem gado, né, pelo patrão. E o boiadeiro não acha isso bacana, ele se inconforma em relação a isso. Então, questão 28, alternativa C. Mesmo que você não consiga perceber, assim, de primeira, esse inconformismo,
Por eliminação, só sobra aquela que você suspeitou que tinha a coisa, mas não consegue perceber explicitamente, tá? Vamos para a próxima. Releia os seguintes versos. E dono de gado e gente, porque gado a gente marca, tange, ferra, engorda e mata. Mas com gente é diferente. As palavras destacadas são. Então, apesar de não ter aqui morfologicamente, é mais uma questão relacionada a classes de palavras. A gente vê pelas alternativas, ó. Verbos, advérbios, pronomes e substantivos. Eu falei anteriormente que verbos representam ações, estados e fenômenos da natureza. E aqui a gente tem marcar, que é uma ação, tanger, né, que é outra ação, ferrar, outra ação, engordar, mais uma ação, e matar, outra ação. Então, a alternativa, obviamente, a ser marcada é a A. Verbos, muito fácil, ó. Na alternativa A, já colocaram verbos. Essa questão aqui estava de graça. 29A. Vamos para a 30 e última deste vídeo. Após a leitura integral do texto 2, pode-se afirmar que a canção trata A. Das questões relativas à condição das classes mais pobres do Brasil, que são comparadas ao gado. Vocês já sabem, se você assistiu o vídeo do começo até aqui, que essa é a alternativa a ser marcada. Na canção, talvez você não tenha percebido, se tiver lido muito rápido, os gados são comparados às pessoas. As pessoas são tratadas que nem gado, né? São maltratadas. Então, a alternativa A é a que deve ser marcada. Vamos ver as outras. Da diferença entre vaqueiro e boiadeiro. Pelo amor de Deus, né, minha gente? Não tem nem condições. Mesmo que você não tenha conseguido interpretar a música profundamente, também não dá para simplificar toda a música a diferença entre vaqueiro e boiadeiro. Da mesma forma que de como marcar um gado, pelo amor de Deus, B, C, ó, fora. E D, de um desabafo particular. Talvez algumas pessoas marquem essa, porque em determinados momentos parece que é muito individual o relato contado ali na canção, só que não. Ele começa falando individualmente, em alguns momentos fala de si, mas se você ler e se aprofundar nessa interpretação, você vai ver que ele está falando de uma coisa mais ampla, de uma coisa muito mais social do que particular. Tá? Então, a alternativa realmente na questão 30 a ser marcada é a A. E aí, me contem aqui nos comentários quantas vocês acertaram a partir desse gabarito. E em breve sai um vídeo exclusivo só sobre a questão 27. Ela é uma questão de interpretação textual e ela merece um vídeo só para ela, porque tem muita coisa para falar. E aí, se eu colocasse neste vídeo, este vídeo ficaria enorme. Então é isso, gente. Até a próxima.